Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. E vamos ao espaço de comentários com Sérgio Vieira. Sérgio Vieira, muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite, Selma, boa noite, senhores telespectadores. Esta semana vários assuntos marcaram, não é? A semana, desde o ataque em França, a legalização das escutas, a questão das lacunas do nosso Código Penal, entre outros. Mas vamos começar por falar dos ataques que aconteceram em França. Uma série de atentados realizados em Paris, na última sexta-feira, deixou cerca de 140 mortos e mais de 350 feridos. O Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques. Sérgio Vieira, como é que olha para esta situação que aconteceu em França? Eu vou lhe dizer da maneira seguinte. Não sou Charlie, não sou Paris. Sou um destes milhares de milhões de pessoas que constituem a humanidade e que se sentem magoadas, feridas, quando se assassinam inocentes. Sou Nigéria, sou Somália, sou Quénia, sou Tanzânia, sou Líbia, sou Síria, sou Iraque, sou França, sou República Centro-Africana, etc. O ponto é que quando acontece num país do primeiro mundo, fala-se, mas do cotidiano que está a acontecer nos nossos países é ignorado. Vamos ver duas coisas diferentes. Sim. Nas causas do fundamentalismo, porque ele surgiu de repente. Nas causas do fundamentalismo está aquilo que eu chamaria o feitiço que se volta contra o feiticeiro. Quem criou Bin Laden e o Al-Qaeda? Quem criou? Quem criou o exército islâmico? Quem é que andou a promover essas tempestades que foram batizadas de primaveras árabes? A França tem a responsabilidade Também no tem. que lhe aconteceu. Também tem. E nomeadamente nos ataques à Líbia. Não participou no ataque no Iraque. O presidente Chirac impediu. Agora, há uma segunda parte. Aqueles que, em nome de Deus, assassinam a humanidade. O profeta disse que matar um inocente era matar a humanidade. E eu digo, é conspurcar o Islão e tudo que de bom o Islão representou na vida das pessoas. O Islão, estes fundamentalistas, repudiam a tolerância e a coexistência com os povos do livre, que sempre foi preconizada. Agora, nós aqui, em Moçambique, eu digo, de repente, começam a aparecer as burcas. Ora, por amor de Deus, isso é um atentado à segurança e é um comportamento reacionário. Nunca fez parte do Islão em Moçambique, tem 1000 anos. Não é por acaso que a zona muito islamizada, as mulheres põem o mociro, expõem o seu rosto. Não vem nada no Corão, não vem nada nos livros sagrados que manda a mulher tapar a cara, os olhos. E eu não me sinto à vontade quando vejo uma pessoa completamente tapada a entrar num aeroporto, num banco, numa loja. Eu não sei o que é. E vou dizer mais. É intolerável. Se a lei não permite que uma viatura privada tenha vidros fumados, precisamente por razões de segurança, porque as burcas? Se querem burca, voltem lá. É um costume importado e muito recente. Então voltem para a terra e guardem as burcas lá.
Mas a questão Não dos, tragam as mulheres para cá. o exemplo dos vidros fumados que o Sérgio Vieira traz, não sei, não está regulamentada a questão dos vidros fumados. Dos? Dos vidros fumados. Não, já saiu a lei há vários anos. Agora há essa querela dos chapas, por causa dos vidros fumados. Mas isso é outra coisa. E eu também digo a responsabilidade de quem deixou importar as viaturas com vidros fumados. Mas que a lei proíbe os vidros fumados nas viaturas, proíbe há vários anos. E por uma razão de segurança. Eu gostaria de fazer um apelo à comunidade islâmica moçambicana. Com 1000 anos de tradição neste país, condenem a barbárie e as ações reacionárias. Sem qualquer reserva. Sem qualquer reserva. Porque é o Islão que está a ser conspurcado. É o Islão que está a ser insultado. Agora, os nossos vizinhos já sofreram. Quênia, quase todos os dias. Tanzânia já sofreu. Daqui estão a tirar jovens para irem para certas zonas, para certas escolas do primitivismo e do fundamentalismo. É um risco de segurança para os moçambicanos. Aquilo que os fundamentalistas estão a fazer faz-me pensar nos crimes da chamada Santa Inquisição, os autos da fé. Queimar nas fogueiras as divergências. Não. A comunidade islâmica moçambicana merece respeito. E ela que tome uma posição firme contra estas infâmias. Sérgio Vieira, olhando para aquilo que é a sua experiência na área militar, como é que se pode combater o Estado Islâmico? Oh, minha senhora, quem é que o criou? E depois quiseram criar uma outra força para combater em simultâneo o Estado Islâmico e o regime de Assad. E eles entregaram as armas ao Estado Islâmico. Os tais treinados foram para o Estado Islâmico. Há que fazer essa pergunta aos seus criadores. Que, desculpem dizer isto, mas pensam com as unhas dos pés, nem sequer com os pés, com as unhas dos pés. Não são capazes de analisar. Há dias atrás, Tony Blair mencionou que tinham-se cometido graves erros de inteligência que determinaram o ataque ao Iraque. Ora bem, e agora? E agora? A mortandade que há no Iraque todos os dias, a mortandade que há na Síria todos os dias, que há na Líbia todos os dias, e estou a deixar de parte outros casos, por favor, durante todo o regime de Saddam Hussein, durante todo o regime do Assad, durante todo o regime do Gaddafi, nunca houve estas mortandades. Agora é todos os dias. Pois é. Bem, algo mais quer deixar ficar em relação àquilo que foi o ataque em França ou podemos seguir para o nosso próximo tema? Eu penso que o essencial é que isto é 100% condenável. Matar inocentes. Desculpa, eu assisti a um espetáculo Mogador, há muitos anos, era jovem, a Juliette Greco a cantar. Assisti. Quantas vezes, quando estive em Paris, estive num restaurante e passam por um restaurante e metralham as pessoas? Uma pessoa vai a um estádio de futebol e à saída é metralhada? Isto é infâmia. É negação do Islão. É negação da moral. Não falar do Islão. É a negação básica da ética, do respeito pela pessoa humana, pela humanidade, pela dignidade da pessoa. O nosso próximo tema é a legalização de escutas. A Assembleia da República aprovou ontem, na Generalidade, o projeto de lei das telecomunicações. Um dos aspectos polémicos é que a lei autoriza as escutas telefónicas. Sérgio Vieira, como é que vê esta aprovação desta lei? Bom, e pelo fato também de estar nas telecomunicações e não num Código Penal? Eu penso que pode estar na lei das telecomunicações, não é obrigatório estar no Código Penal. E eu até lhe diria o seguinte, Salma. Sim. O Presidente da República Francesa
A chanceler da República Federal Alemã denunciaram as escutas que serviços de um certo país faziam das suas comunicações. De que é que estamos a falar? De que é que estamos a falar? Há novos crimes. A escuta pode ajudar a prevenir e reprimir traficantes, raptores, mandantes e executores. Deve haver alguma cautela. Um juiz de instrução ter autorizado com suspeitas plausíveis. E não é para escutar se o António e a Manuela vão ter um encontro amoroso. Suspeitas plausíveis. Então, um juiz de instrução que faça as suspeitas plausíveis, autoriza. Mas não basta as regras claras. Uma vez, há muitos anos, convidaram para uma discussão nos Estados Unidos. E levaram, quando eu cheguei a Nova Iorque, a um sítio que era o tamanho de 2 campos de futebol. Um hectare. Cheio de aparelhos. Disseram-me: aqui nós escutamos todas as chamadas, todas as comunicações. E eu voltei-me para a pessoa que me acompanhava e disse: mas a Constituição diz que isso não é assim tão simples. Ah, não, temos 24 horas por dia, num andar aqui, um juiz que autoriza. Bom, e eu depois voltei para ele e disse: olha, António, não te esqueças que depois da manhã, à noite, há um jantar em casa da avó que faz anos. Como é que fazes? O que é que fazes? É um código entre mim e o António, que não é António. Por consequência, sim, legalizemos as escutas, com justificação, havendo uma suspeita plausível, mas não confiemos demasiado nas escutas para resolver os problemas. Sejamos prudentes. Porque pode haver um código pessoal entre A e B, e esse código pessoal não traz nada de negativo. Um outro aspecto que a lei não menciona é qual será a entidade competente que deve autorizar a colocação das escutas. Bom, eu penso que um juiz de instrução seria recomendado, em princípio. Na PIC, fala-se até agora sair a PIC do controle do Ministério do Interior e passar para o controle da Justiça, da Procuradoria. Pode fazer. Mas que haja, por um lado, o respeito da privacidade das pessoas e não haja um excesso de confiança nas escutas. Olhando para aquilo que é o atual cenário em Moçambique, o nível de corrupção, estamos nós preparados para implementar esta lei de forma isenta? Conhece um país do primeiro mundo que não esteja metido na corrupção? Por que é que nós teríamos que ser os anjos neste mundo de demónios? É evidente que há corrupção, aqui como lá fora. Sim. Que nas escutas até podem ir fazer chantagem ao Sr. António, que sendo pessoa casada prevaricou fora de casa. Não temos proteção contra isso. Porque a corrupção é um fenómeno geral. E não é um fenómeno exclusivamente moçambicano. Vamos lá ser sérios. E de escândalos estamos nós fartos. Por amor de Deus, eu não sei se o Sr. Sócrates é ou não culpado, mas esteve mais de 1 ano na cadeia. Em contrapartida, o Sr. Salgado, que burlou em bilhões de euros as pessoas, houve milhões de pequenos depositantes que ficaram sem as suas poupanças, não passou 1 hora na cadeia. Não. Estamos a falar de quê?
Por favor, estamos a falar de quê? Muitas das guerras que ocorreram e que estão a ocorrer não lhe cheiram a petróleo e a gás, a recursos naturais? A corrupção, por amor de Deus, não é só do agente da polícia que lhe pede um refrigerante, ou da pessoa que está ali, um funcionário que diz que não mata bicho. Há corrupção na nossa sociedade. Mas nisso talvez eu diria que lamento, ou talvez esteja satisfeito. Ainda somos aprendizes. Vamos ao nosso próximo tema, que são as lacunas no Código Penal. O jurista Abdul Karim diz que o Código Penal em vigor tem vários erros e tem artigos inconstitucionais. Como é que o Sérgio Vieira vê esta questão, tendo em conta que o Código passou por várias sessões de auscultação antes da aprovação final e está em vigor há apenas 5 meses? Bom, eu creio que as observações do Abdul Karim são bastante pertinentes, porque muitas coisas não foram consideradas na equipa da comissão adequada do Parlamento. Muitas coisas não foram consideradas. Eu penso que o nosso Código Penal tem que punir mais severamente o mandante que o executante. Se eu mando matar alguém, contratei um tipo qualquer para disparar, esfaquear, eu tenho que ter uma pena mais pesada que o executante. Segundo, isso também tem a ver com o processo, definir o que é o bom comportamento para sair da cadeia, antes de cumprir a pena. E eu quero dizer que estar numa cela confortável, com plasma, com ar-condicionado, celulares, computadores, receber comida de fora, receber visitas e de vez em quando ser autorizado a passear, o que é um bom comportamento? Não bater no guarda? O que é bom comportamento? Nem sequer, no caso do Cardoso, pagaram as indemnizações devidas às vítimas. À família do Cardoso e à família do motorista não pagaram. Agora, também penso que a nossa legislação deve ter em consideração, nós limitamos a 20 e tal anos uma pena de cadeia. Eu acho que está errado. Se eu, por um crime, mereço 20 anos de cadeia e cometi um segundo, um terceiro e um quarto crime, as penas de cadeia não são aglutinadas. Cumpro os 20 anos de uma pena, depois cumpro os 20 anos de outra pena e posso cumprir 200 anos. Muitos países fazem isso. Mas, e não é para sair e ir passear. Quero dizer também... Mas ainda neste ponto, Sérgio Vieira, ao mesmo tempo o Código prevê as medidas alternativas à prisão. Como é que vamos ter penas tão altas, depois temos as alternativas? As alternativas não querem dizer que não haja penas altas. Vamos dizer, é um primo-delinquente. Era um jovem que foi apanhado aí na rua a vender um charro. E outra coisa, é um mandante do tráfico de droga. Bom, por consequência, e eu digo, estar na cadeia, que seja rico ou pobre, quem for condenado, devia trabalhar duro. Não estar numa cela como um hotel de 5 estrelas. Devia estar como uma picareta, a partir pedra, a limpar as valas, a rachar pedra, a plantar árvores, a cultivar a machamba para comer. Não é estar todo satisfeito da vida a gozar. Nas penas alternativas... Há uma responsabilidade também para quem dirige as cadeias, porque se entrou plasma e outras coisas mais, alguém deixou que isso passasse. Corrupção. E ninguém controlou. Também, nas penas alternativas, e penso que é essencial que se faça isso, sobretudo quando se trata de primo-delinquentes jovens, que não têm um passado, lhes ensinar uma profissão, ensinar-lhes a trabalhar e a ganhar a vida.
É fundamental fazer isso, para que não caiam outra vez no crime. Penas alternativas devem significar como recuperar essa pessoa. Agora, os grandes criminosos, por favor, a alternativa é rachar pedra. E acumular as penas. E acumular as penas. O nosso próximo tema foi o que aconteceu nas minas em Muiane. A população da localidade de Muiane, na Zambésia, tomou de assalto a zona mineira explorada pela empresa Tantalum Mineração. Segundo os mesmos, a vandalização foi devido ao baleamento mortal do membro da comunidade por um agente da polícia que na altura guarnecia o local. Sérgio Vieira, como é que analisa esta situação? Eu talvez perguntaria como é que certas empresas tratam as pessoas. Eu vi na minha terra pessoas que estavam instaladas na Benga, o rio estava ao lado, pescavam, secavam peixe, tinham a sua horta, faziam tijolos, e uma super empresa desterrou-os para Cateme, onde não havia água. Onde não há água, ninguém pode pescar, ninguém pode estar a fazer tijolo. E mais, enquanto estava a 15, 20 minutos, quanto muito, do centro da capital provincial, agora está a mais de 70 quilómetros. As empresas, de algum modo, privatizam os rios? Não é, se tu não podes chegar ao rio, porque ali ela está a trabalhar. Bom, agora, o que eu estou a dizer, eu não segui bem o caso de Muiane. Segui que a população revoltou-se, praticou alguns atos de vandalismo. Vandalizar infraestruturas, equipamentos, produtos avaliados em 10 milhões de dólares. Eu pergunto, o que é que aconteceu antes? Foi apenas quando a polícia disparou? Foi apenas isso? Ou houve mais coisas? Por que é que não se investiga a história real da relação entre a empresa e as populações? Era uma relação correta? Eram respeitadas as pessoas? Eram tratadas com dignidade? Se sim, se não? Ou foi espontâneo que se revoltaram e destruíram equipamentos? Essas explosões têm muitas vezes explicações. O tratar bem as pessoas significa tratar bem os trabalhadores e também quem estiver ao redor, a população? Os trabalhadores, evidentemente que estão a ocupar um terreno. E nesse terreno antes era vazio, não havia ninguém. Tratar bem as populações à volta. Se eu estou a tirar benefícios, deixem eles também aproveitarem algum benefício. Que tenha água, que tenha escola, que tenha um posto sanitário, que uma mulher grávida possa dar à luz em condições decentes. Por consequência, o que eu digo é que há que rever, há que estudar o que é que aconteceu exatamente em Muiane. Estamos a falar do caso de Muiane. Eu conheço casos em que as empresas foram bárbaras a tratar com as pessoas. Também conheço casos em que as empresas trabalharam corretamente com as pessoas. Mas temos que saber o que é que se passou efetivamente. Porque há um efeito, há uma revolta. Qual foi a causa? Essa revolta causou um prejuízo de 10 milhões de dólares norte-americanos. Do seu ponto de vista, há alguém que será responsável por estes prejuízos? Bom. Ou que deve ser responsabilizado? É uma mina, uma concessão do Estado? Desculpe, eu diria, a direção dessa empresa, como é que se comportou em relação às pessoas? Que o prejuízo fosse de 100 dólares ou de 10 milhões de dólares, é o aspecto mais secundário. Para mim, o aspecto fundamental é o respeito da dignidade das pessoas e a relação entre a direção da empresa, a empresa e as pessoas, incluindo, especialmente, os trabalhadores. Bem, o nosso último tema é um vídeo que já está a passar nas redes sociais
e também nos canais de comunicação, que foi o desacato das autoridades. Nós acompanhamos e também vimos que o automobilista que arrastou a agente da Polícia de Trânsito entregou-se à Justiça. Sérgio Vieira, que análise é que faz desta situação, tanto do ponto de vista da agente de trânsito, quanto do ponto de vista do automobilista? Eu direi que o automobilista, ponto de interrogação, estava bêbado, estava com drogas, estava intoxicado, apresentou-se às autoridades. Sim, senhor, fez bem, mas isso não o torna inocente. Porque eu tenho que obedecer à autoridade. É verdade que muitas vezes a autoridade desrespeita-se a ela própria. Quando te vem pedir um refresco, quando te vem pedir isto, aquilo e aquilo outro. Muitas vezes a autoridade falta o respeito a ela mesma. Agora, o que é que se passou? Sabemos que a senhora foi arrastada, agarrou-se ao carro, foi arrastada e que o homem veio-se apresentar. Em que estado estava o homem naquele momento? Estaria intoxicado? Estaria bêbado? Entrou em pavor? Regula bem? Não temos nenhuma dessas respostas. Um último aspecto que não faz parte daquilo que são os nossos temas. O ANC orientou o governo sul-africano a abandonar o Tribunal Penal Internacional. O que é que acha desta medida? Bom, eu tenho feito muitas observações sobre o Tribunal Penal Internacional. O apartheid cometeu crimes gravíssimos contra a humanidade. Em Moçambique, Angola, na África do Sul e noutros países. Os colonialistas portugueses cometeram crimes gravíssimos. Uma vez, ouviu dizer que um branco que não fosse da Sérvia tivesse sido levado ao Tribunal Penal Internacional, ou o Tribunal Penal Internacional só serve para pretos e sérvios. Se eu recebo uma conferência de chefes de Estado na minha terra, eu tenho que garantir a imunidade desses chefes de Estado. Não posso pegar e prender um chefe de Estado. Não posso. Estou a violar todas as normas de relações internacionais. Portanto, a África do Sul deve abandonar o TPI? Eu pergunto para que é que serve o TPI. É um bocado diferente. A minha pergunta é para que é que serve o TPI? Olha, os Estados Unidos não gostavam de Fidel. Ok? Ele foi às Nações Unidas. Entrou no território americano. E respeitaram. Bom, nesse tempo nem havia TPI, mas não é isso que eu estou a discutir. Do seu ponto de vista, para que é que serve a TPI? Essa é a sua questão. Neste momento é para julgar pretos e sérvios. Okay. Até agora não vi mais nada. Portanto, não faz sentido os países africanos aderirem ao TPI? Eu direi que, se o TPI assumir as suas responsabilidades, faz sentido. Mas ele não assume. O que é que aconteceu no Iraque, o que está a acontecer na Síria, o que está a acontecer em toda a parte? Ainda há bocado falámos de exércitos islâmicos e isso tudo. É verdade. O TPI já chamou os autores, os criadores dessas barbáries, os mandantes. Sérgio Vieira, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer imenso recebê-lo. Espero que venha na próxima quinta-feira, que é quinzenal, na verdade. Muito obrigada. Assim foi o espaço de comentários com Sérgio Vieira.